nesse slide. Ó, o principal inimigo do amor é o orgulho. O orgulho é como um lobo vestido de ovelha, difícil de detectar. Deixa eu explicar aqui. Eu fiz algumas alusões aqui do orgulho com lobo vestido de ovelha, que são os falsos profetas. A gente vai ler o texto juntos. Também fiz uma alusão do orgulho ao sepulcro caiado, que está falando dos fariseus. E depois a gente vai falar sobre o texto de Tiago, mostrando que o orgulho não tem nada a ver com céus e Deus abomina o orgulho. Mas o que é que eu quero te fazer pensar? É te fazer pensar que você precisa aprender a detectar o orgulho, saber quando ele vem e te pedir para Jesus te purificar dele. Esse é o sistema circulatório. Lembra que eu falei que o amor purifica, cobre a multidão de pecados, a sua e a das pessoas? Então, nesse sistema circulatório, se o amor se mantiver circulando, ele retira todo o orgulho, ele retira toda a arrogância, toda a presunção. Mas é muito importante que a gente tenha a consciência que está em nós. Isso está em nós. Porque Adão e Eva caíram por conta do orgulho. Satanás caiu por conta do orgulho. Ele tentou Adão e Eva, tentando eles a serem iguais a Deus, para ter a sabedoria de Deus, a força de Deus, o conhecimento do bem e do mal, que eram características inerentes somente a Deus. Então Satanás tentou a humanidade para cair da mesma forma que ele caiu, porque quando ele caiu, ele também estava tentando ser igual a Deus. Então o orgulho manchou toda a humanidade com o pecado. E aí Jesus morreu por nós na cruz para nos purificar desse orgulho e nos purificar de qualquer pecado com o amor gracioso dele. Então vamos entender bem isso. Aqui não é uma crítica a você, não é uma forma de ser algum moralista que quer te dar alguma lição de moral, não é isso. Eu estou te transmitindo agora exatamente aquilo que eu sinto, aquilo que está em mim, aquilo que me salva de mim mesmo é o que eu estou transmitindo para você para poder te ajudar. Porque o orgulho está aqui dentro de nós e é um dos mais perigosos, para mim é o mais perigoso de todos, porque ele puxa outros. Então, quando eu usei o exemplo aqui dos lobos devoradores, que são os falsos profetas, e também usei um exemplo aqui de sepulcros caiados, que são os fariseus, por que eu usei esse exemplo? Porque o orgulho é isso dentro de nós. Por quê? Os falsos profetas têm a atitude que eles têm, a raiz disso é o orgulho. O que fazia os fariseus terem atitudes que fez com que Jesus chamasse eles de sepulcros caiados também era o orgulho, a raiz. Só que o orgulho puxa outras coisas. Então eu quero pensar sobre isso com você. Queria muito a sua atenção nesse ponto, porque o arqui-inimigo do amor é o orgulho. Nós precisamos aprender a lidar com ele. Tá bom? Então vamos lá. O orgulho é como um lobo vestido de ovelha. Ele é difícil de detectar. Presta atenção aqui, ó. Mateus 7,15. Tenham cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Como é que eu detecto então eles? Pelos frutos. Então, o orgulho, como é difícil de detectar, a gente precisa analisar os frutos que vão ser gerados, ou seja, as consequências que vão ser geradas por aquela atitude que a gente está tendo vontade de ter, para saber se é por orgulho ou não. Então, pelos frutos vocês reconhecem. Alguém pode colher uvas de um espinheiro ou figos de ervas daninhas? Semelhantemente, toda árvore boa dá bons frutos, mas a árvore ruim dá frutos ruins. Acho que eu não estou com o casaco aqui. Vou pegar uma manta aqui, deixa eu falar com vocês sobre isso aqui. Pera aí rapidinho. Ó, vamos pensar que essa manta que eu peguei aqui, ó, que essa manta é o que ele está dizendo aqui sobre os falsos profetas que são movidos por orgulho. Então, o orgulho é o falso profeta dentro de nós. Por que, que o orgulho é difícil de detectar? Porque ele é um lobo devorador, mas ele se veste assim, ó. É um lobo devorador. Calma aí, Jesus. Tô sofrendo. Que se veste de ovelha. Olha o que ele faz, ó. Pronto. Caraca. Fiquei como um fariseu agora mesmo aqui, ó. Fariseu hipócrita, raça de víboras. Aqui, ó. O orgulho, ele é uma coisa muito ruim e destrutiva. Destruiu Satanás e manchou toda a humanidade a ponto de Jesus precisar vir para purificar a gente do orgulho e de todos os outros pecados. Então, o orgulho é o lobo devorador, mas ele se esconde em boas motivações. O orgulho faz as pessoas cometerem atrocidades de vários pecados. Por quê? Porque além dele ser um cara que se esconde,
ele é especialista em esconder os outros pecados também e fazer eles terem sentido. Então teve um momento, um, um, um cara muito amigo meu, eu quero que dividir com vocês uma coisa importante para vocês entenderem. Um cara muito amigo meu, não fez nada contra mim, abençoadíssimo, a gente é amigo, irmão em Cristo. E do nada, o meu coração começou a se virar contra ele. Satanás me jogou alguns pensamentos. E sabe o que aconteceu? Aqueles pensamentos ruins estavam me gerando coisas ruins. Uma vontade de não estar perto, é, um espírito de divisão, começou a me dar ódio, rancor. E olha, essa pessoa não fez nada. É um grande amigo e homem de Deus, e a gente é amigo até hoje. Eu só quero explicar isso para vocês, para saber que nós somos iguais e que eu só estou te passando o que Jesus faz comigo aqui dentro. Ele me ensinou como aonde eu tenho que acessar para ser salvo. Ele me ensinou a detectar. Eu quero te mostrar também com o meu exemplo. E aí eu falei, meu Deus, sabe, o orgulho, com essa capacidade de camuflagem que ele tem, ele começou a camuflar coisas que são totalmente inaceitáveis no Evangelho. Rancor, divisão, se afastar da pessoa, criar ódio no coração em relação à pessoa. A Bíblia não aprova isso de jeito nenhum. São pecados graves, são obras da carne. Estão escritos em Gálatas 5. Dá uma lida lá que você vai ver. Só que para mim começou a fazer muito sentido. Aí sabe como eu reconheci? Eu comecei a pensar nos frutos. Porque eu não estava conseguindo reconhecer. Porque o orgulho, além dele se esconder, ele escondeu a maldade dentro de mim. E eu comecei a pensar, meu Deus, o que está acontecendo? Quando eu analisei o fruto, eu vi que ia gerar divisão, que ia gerar ódio, ia gerar espírito faccioso, ia gerar um monte de pecados ruins dentro do meu coração e estava fazendo sentido. Por quê? Porque o orgulho, além de ser difícil de detectar, ele esconde os outros sentimentos ruins em pele de ovelha. E aí fica difícil de detectá-lo. Fica complexo. Como se detecta? Da mesma forma que se detecta os falsos profetas. Deixa eu te mostrar aqui de novo. O que ele disse? Ó, pelos seus frutos vós os reconhecerão. Então, como é que eu fiz para me salvar disso? Eu pensei nos frutos. Quais são as consequências disso? Quais são o que vai ser causado? Qual vai ser o problema disso? Aí eu comecei a pensar nisso. O orgulho. Ele vai me causar divisão, ele vai me causar inimizade, ele vai me causar falta de amizade e ingratidão, porque essa pessoa já me ajudou muito. Sabe o que eu falei? Está repreendido em nome do Senhor Jesus. Pai, eu não aceito isso. Jesus, eu te peço que purifique meu coração desse mal, desse orgulho. Essa pessoa é meu irmão em Cristo. Nós estamos juntos na caminhada. Eu não aceito isso. E sabe o que eu finalizei para fechar com chave de ouro? Marquei um jantar na casa dessa pessoa, que é um grande amigo meu. Ele não sabia o que tinha acontecido, eu nem falei para ele. Marquei um jantar, nós jantamos e toda aquela maldade que tentou entrar no meu coração morreu. Porque o amor cobriu a multidão de pecados aqui dentro de mim, me purificou de todo mal e agora, hoje, nós somos muito mais amigos do que nós éramos antes. Agora, imagina se eu desse brecha por orgulho. Agora, vamos continuar lendo para você ver como é que ele é perigoso. Olha só. Calma aí, mudei. Olha só, olha aqui. Fica comigo, em nome de Jesus. Não desiste, não. Se você quiser, ó, mais uma vez, deixa eu falar contigo aqui. Se você quiser, não desiste do nosso bate-papo. Para um pouquinho, dá um pause no vídeo, bebe uma aguinha, pega um cafezinho 5 minutinhos, esparece a sua mente se a mente estiver cansada, mas não deixa de cumprir essa missão junto aqui. Conosco aqui, nós, Deus, Espírito Santo, os anjos, vocês, a igreja, vamos cumprir essa missão juntos. Só não desiste, tá? Eu vou continuar falando aqui sobre a questão do orgulho. Vamos lá, vamos parar aqui. Não, volta. Beleza. Ó, outra perspectiva, sepulcro caiado. Eu vou fazer uma ilustração para você entender. Olha Mateus 23, 25. Ele fala dos fariseus, tá? Que eram mestres da lei na época. Eram as pessoas que se diziam mais próximas de Deus. Eram as pessoas que tinham maior conhecimento de toda a letra, de toda a letra da lei, mas elas confiavam em si mesmas. Isso é orgulho. O orgulho fazia elas confiarem nas próprias obras. E aí elas distorceram a obra do Senhor de uma forma absurda, fizeram um monte de maldade, se tornaram até piores em ações do que pessoas que nem conheciam a Deus, tudo por conta do orgulho. E é por isso que eles foram chamados de sepulcros caiados. Olha só, Mateus 23, 25. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas,
Pois vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas no interior estão cheios de ganância e cobiça. Essa é uma característica muito forte do orgulho, muito forte para você detectar o orgulho. O orgulho te faz querer ajustar só o que está por fora, ao invés de ser purificado no interior pelo poder do Espírito Santo. Então você coloca máscaras, você finge um monte de coisas, vê o erro no irmão ou nas pessoas que estão fora, mas não consegue enxergar o erro em si mesmo. Isso é o orgulho. Então, versículo 26. Fariseu cego. Olha o que Jesus quer, ó. Olha a boa nova do Evangelho. Limpe primeiro o interior. Como? Se relacionando com Jesus, com a capacitação do Espírito Santo, o amor de Deus, o sangue derramado na cruz do Calvário nos purifica, o interior do copo e do prato, e o exterior também vai ficar limpo. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro são cheios de ossos e todo tipo de imundícia. Então, presta bem atenção comigo, vamos junto. Separei aqui, ó, uma caixinha. Uma caixinha. O sepulcro caiado é o seguinte: era um sepulcro na época muito bonito, muito bem pintado. Olha a comparação que Jesus fez para a gente entender como o orgulho trabalha. Presta bem atenção. Uma estrutura linda, tudo pintado por fora, mas por dentro eram ossos mortos. Ossos mortos. Aqui, ó. Finge que essas coisinhas aqui de costura são os ossos mortos, só para a gente poder entender. Olha o que o orgulho faz. Lembra que eu dei meu exemplo? Que eu estava sentindo vontade de fazer uma coisa totalmente contrária à vontade de Deus, sabe? Espírito faccioso, rancor, ingratidão, sei lá, ciúme, enfim, um monte de coisas que não agradavam ao Senhor. Mas estava fazendo muito sentido, sabe por quê? Porque o orgulho é um sepulcro caiado. Ele, ele guarda dentro dele os pecados e fazem eles fazerem sentido, faz ficar bonitinho o pecado e guarda dentro de um sepulcro caiado. Só que aí, isso é o oposto que o Evangelho quer fazer conosco. O Evangelho, ele quer nos limpar por completo de dentro para que o exterior fique limpo. O orgulho te faz se preocupar só com o que está fora, só em manter as aparências, só em mostrar que é um super-herói, um super-humano que nunca erra, que é melhor do que os outros. O orgulho te faz não querer ouvir conselhos. O orgulho te faz achar que sabe de todas as coisas, que não tem nada para aprender com o outro, ou que a sua verdade é uma verdade absoluta. São todas coisas muito ruins. Estão no extremo oposto daquilo que Jesus ensinou. Mas o orgulho guarda isso dentro de um sepulcro caiado. E sabe o que acontece? Coisas, atrocidades. Esse povo aqui, os fariseus, achavam que era um povo de Deus, mas eles estavam fazendo atrocidades. Por quê? Porque o sepulcro caiado, que é o orgulho, escondeu os pecados lá dentro e eles não conseguiram detectar. Qual é a proposta de Deus? Fariseus, tenham contato comigo, deixa meu amor te purificar e ó, minha esposa vai ficar brava quando fizer isso. Jesus. Tira isso aqui, ó, limpa. Vai me dar muito trabalho na limpar isso depois. Oh, Jesus. Limpa o exterior. Se encha da unção. Deixa eu ver aqui. Jesus, queria tanto um coraçãozinho pra parecer que tava. Vou botar esse bonequinho aqui. Um bonequinho maneirinho aqui. Se encha do amor e da unção. Deixa que o Espírito Santo e a unção do Senhor purifiquem você de dentro para fora. E assim, como consequência, o exterior vai ficar limpo. Então, esse orgulho é muito importante de detectar ele, porque senão ele vai esconder uma série de maldades dentro de nós e vai fazer sentido. Como é que você descobre, então, que não é de Deus? Aí você analisa os frutos. O que que essa atitude, o que essa vontade que eu estou tendo está me gerando? O que que isso vai gerar no outro? Se for gerar paz, amor, graça, benignidade, bondade, mansidão, se for melhorar a vida do outro, se o outro for ficar mais feliz, então você sabe que esses frutos são frutos do amor e não do orgulho. Agora, se vai gerar espírito faccioso, se você vai querer ficar sem falar com a pessoa, se você não suporta nem estar no mesmo espaço que a pessoa, se você não quer nem olhar na cara do outro, se você, enfim, se for qualquer fruto que não tenha a ver com o evangelho, então é orgulho. Bom, vamos aqui dar continuidade à nossa aula sobre o orgulho. Nós comentamos que o orgulho é como um vestido de ovelha, difícil de detectar.
e que também ele tem a capacidade de, como a gente viu com aquela caixinha que eu mostrei para vocês, de que ele tem uma capacidade de guardar outros pecados, coisas ruins dentro dele, e além de camuflar a si mesmo, ele também camufla outros pecados. E agora eu quero trazer um texto de Tiago que é muito importante, que evidencia muito isso que a gente aprendeu aqui juntos com a Bíblia, que o orgulho não vem do alto. Olha só o que Tiago fala, Tiago 3,13. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honradamente. Então, a forma de mostrar que é sábio e inteligente é vivendo honradamente, realizando boas obras, que só tem como ser realizadas de verdade, né, num coração correto diante de Deus, em amor, com a humildade que vem da sabedoria. Isso aqui é muito importante, porque em Provérbios fala muito sobre isso, que a humildade ela é amiga da sabedoria. O orgulho é amigo da insensatez. Então, além dele é, destruir as pessoas de várias formas, de se camuflar e camuflar outros pecados, o orgulho também, ele te conduz a viver uma vida totalmente insensata, que é o oposto de uma vida sábia. É uma vida bagunçada, é uma vida que você é centrado só em você mesmo, que você não consegue aprender com os outros, não consegue desenvolver a sua vida por completo, porque é, se você perde a capacidade de aprender com o outro, então você perdeu a principal fonte de sabedoria da vida, que é aprender uns com os outros, sabe? Então, é muito importante isso, que Deus deixa bem claro na Bíblia que ele escondeu a sabedoria dos que se acham algo, dos que se acham sábios por conta própria, e revelou aos pequeninos. Então, a humildade ela é o pré-requisito para que Deus revele a sabedoria dele, para a gente ter uma vida centrada no Senhor, sabe? Humildade, esse é um ponto que ele disse isso sobre si mesmo, sabe? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Ele disse isso em Filipenses 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não se vangloriou de ser Deus, mas se esvaziou de si mesmo, sabe? O que Deus traz pra gente é a perspectiva de João 13, por exemplo, que traz a lógica de que nós precisamos lavar os pés uns dos outros, ou seja, a gente não pode deixar a justiça própria, que provém do orgulho, impedir que a gente ame as pessoas sem acepção, sabe? Então, isso é muito importante, humildade. A sabedoria gera humildade, a humildade gera a conexão com Deus necessária para que ele revele a sabedoria dele através de nós. E aqui, ó, 14. Mas se em seu coração há inveja amarga e ambição egoísta, pensa comigo, inveja amarga. Inveja é a raiz da inveja, é o orgulho. Por isso que eu digo que o orgulho é perigoso, porque ele é a raiz de quase todos os pecados. Eu não vou dizer todos aqui, porque eu não parei para pensar sobre isso, mas eu acho que são todos. Porque, pensa só, inveja amarga. Para eu ter inveja de alguém, uma inveja amarga, significa que eu me acho melhor do que aquela pessoa e eu quero aquilo que aquela pessoa tem, porque ela não é digna de ter aquilo, mas eu sou, porque eu sou o melhor, viu? O orgulho é a raiz da inveja amarga. O que é ambição egoísta? É eu querer algo, sabe? A todo custo, de forma egoísta, pensando em mim mesmo, nos meus prazeres, naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu sou. E para eu ser dominado por esse tipo de sentimento, é o oposto da humildade. A humildade eu considero o outro superior a mim mesmo, como em Filipenses 2 fala. Aqui, na ambição egoísta é o oposto. Eu considero a mim mesmo muito superior do que aos outros. Eu sou melhor. A minha opinião é melhor. Minha verdade é absoluta. Aquilo que eu sou é maior do que aquilo que o outro é. Então, a ambição egoísta aqui, ela também tem raiz no orgulho. Aí olha que ele fala aqui, ó. Não encubram a verdade com vanglórias. Olha aqui como é que ele deixa isso claro. Lembra que a gente falou aqui do sepulcro caiado? Que ele encobre, ele esconde os outros pecados? Aqui, ó, sepulcros caiados. Bonito por fora, uma capa linda, mas dentro é cheio de ossos e imundícia. Então ele esconde o pecado. Olha como é que o Tiago está falando isso aqui, ó. Não encubram a verdade, que é esse monte de pecado que ele está falando aqui, com vanglórias e mentiras. Ou seja, a vanglória, que é o orgulho, é você se considerar ah, dono de uma glória que não é sua, é a vanglória, ela tem a capacidade de encobrir um monte de pecado lá, ambição egoísta, inveja amarga. Então isso que está confirmando que o orgulho de forma nenhuma vem do alto. Vamos continuar para vocês verem como é que a coisa é importante aqui. 15. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria, o orgulho, não vem do alto. Olha o que ele diz. São terrenas,
mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Você lembra que a gente estava batendo um papo que o amor é um sistema circulatório da igreja e que ele tanto transmite os nutrientes quanto ele recolhe aquilo que não presta, que não deveria estar no corpo e joga fora? Então, isso que ele está querendo dizer aqui, porque ele falou, aonde a inveja e a ambição egoísta, as duas coisas são geradas pelo orgulho, então onde há o orgulho, também há confusão e males de todo tipo. É por isso que a gente deu o exemplo lá em cima, um pouco antes aqui do que a gente aprendeu, do motor do carro. Quando tem orgulho, as peças trabalham secas e tem muito atrito, tem confusão e males de todo tipo. E aí, isso tira toda a energia da igreja, sabe? Tira toda a energia sua como líder. As pessoas ficam com raiva umas das outras e a coisa não flui. Por quê? Porque isso não vem do alto. É terreno, animal e diabólico. Então, olha aqui o que Deus diz como a sabedoria que vem do alto. Lembra que a gente falou aqui em cima, ó, quando a gente falou que o orgulho era difícil de detectar, a gente pensou juntos um macete aqui de como eu faço então para descobrir o que é orgulho? Pelos frutos que vocês reconhecem. Então, quando te der uma vontade de algo, você analisa o fruto para saber se a raiz é o orgulho ou se a raiz é o amor de Deus. Então, olha que coisa linda aqui, ó. Quando a raiz for o amor de Deus, ela não vai gerar nem inveja, nem ambição egoísta, nem confusão, nem mal, sabe? Nem vanglória, nem nada disso. Ela vai gerar isso que vem aqui, olha aqui, ó, no 17. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Então, pura. É a sabedoria que vem do alto. Ela é pacífica, ou seja, o que está vindo no seu coração precisa gerar paz. Precisa criar paz, porque a sabedoria que vem do alto é pacífica. Olha aqui, é sempre amável. Olha só a ênfase que Tiago está dando, que é o oposto do orgulho. É sempre amável, porque o orgulho é o principal inimigo do amor. E a sabedoria que vem do alto é sempre amável, ou seja, independente do que esteja acontecido, de qual seja o problema, a dificuldade que tenha acontecido ali para poder mediar e resolver o conflito, o amor é o cara que vai mediar, o amor é o chefe da estrutura, é sempre amável e disposta a ceder aos outros, porque ela é o oposto do que quando você quer impor aquilo que você pensa a todo custo, ela é disposta a ceder. É cheia de misericórdia, é o oposto do julgamento hipócrita dito em Mateus 7. É fruto de boas obras, sabe? Não mostra favoritismo, não faz acepção de pessoas, ou seja, eu amo as pessoas sem acepção, não tem favoritismo, não tem um que é melhor do que o outro. Eu tô lá para amar as pessoas e é sempre sincero. Então, queria pensar isso com vocês juntos para a gente passar para o próximo ponto, para a gente conversar. Mas fiquem alertas quanto a isso. O orgulho, ele precisa ser analisado, a gente precisa saber como ele age dentro de nós. É muito importante a gente saber que a gente foi é, manchado pelo orgulho, porque Adão e Eva caíram no paraíso por conta do orgulho, e isso manchou a humanidade. Depois Jesus veio com o amor dele, que é o que nos purifica, que a gente acabou de dizer agora, e a partir daí a gente pode ter uma vida digna, purificada do orgulho, nos tornando humildes, tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, conforme nos ensina Filipenses 2. Então, pensa sobre isso. O orgulho é o principal. Eu te aconselho muito a ensinar sobre o orgulho nas suas igrejas de forma amável, de forma equilibrada, mostrando que você também faz parte desse processo e aquilo que salva você é o que você está ensinando para a igreja não achar que você está sendo orgulhoso, ensinando sobre o orgulho e sendo orgulhoso não faz sentido nenhum. Então, ensine isso em humildade. Faça as pessoas aprenderem a analisar o orgulho dentro delas. E façam elas dependerem não de força própria nem de sabedoria própria, porque a gente não consegue vencer por conta própria, mas dependerem única e exclusivamente do amor do Senhor Jesus para salvá-las delas mesmas e tornarem elas com a mente de Cristo, com o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, humildade, amor, graça, é a sabedoria que vem do alto. É pacífica, sempre amável, cheia de misericórdia, não demonstra favoritismo. Isso é o que nós precisamos estabelecer juntos e sem o amor de Cristo, sem a capacitação do Espírito Santo, nós não conseguiremos. Então nós precisamos ser uma igreja que depende única e exclusivamente do Senhor Jesus para nos capacitar de dentro para fora, que é o oposto do que o orgulho quer. O orgulho quer o quê? Esconde todos os pecados dentro e faz uma capa bonita fora. O evangelho quer o quê? Mostra
tudo para Jesus, tudo que está dentro, reconhece que você não é nada sem Ele, pede capacitação do Espírito Santo, dos céus, e o Espírito Santo vai limpar o interior de forma que o exterior fique limpo como uma consequência da limpeza interior e não como uma máscara que é colocada para fingir que está tudo bem, como se eu pudesse fazer algo por conta própria. Tudo bem? Vamos dar prosseguimento?